Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em um dos assuntos mais complicados e, olha, mais importantes do Brasil, o nosso sistema de impostos. É uma estrutura que muitas vezes funciona de um jeito totalmente contrário ao que a gente imagina. Uma verdadeira pirâmide de cabeça para baixo. E a gente já começa com a pergunta de US$ 1 milhão, né? Como pode a conta dos impostos ser proporcionalmente tão maior para quem tem menos? Parece um enigma, mas a resposta, como a gente vai ver, está na forma como o nosso sistema foi desenhado, com um foco gigantesco no consumo e não na renda. E olha só esses números, porque eles mostram o tamanho do problema. É chocante. Para 10% da população mais pobre, 32% de tudo que eles ganham vai para imposto. Enquanto isso, lá no topo, para a elite da elite, essa fatia despenca para só 4,6%. E isso, gente, não é um erro de cálculo. É o sistema funcionando exatamente como foi planejado. Então tá, de onde vem essa distorção toda? Vamos para a primeira parte da nossa análise. O principal motor que faz essa pirâmide ficar invertida é a nossa enorme dependência dos impostos que estão embutidos nas coisas que a gente compra. A palavra-chave aqui é regressividade. Parece complicado, mas a ideia é bem simples. O imposto fica proporcionalmente mais pesado para quem ganha menos. Pensa assim, o imposto no botijão de gás. O valor é o mesmo, não importa se quem compra ganha um salário mínimo ou milhões. Só que, para quem tem menos, aquele valor pesa muito, mas muito mais no orçamento do mês. E essa tabela aqui deixa tudo ainda mais claro. Olha só o padrão. A carga começa lá em cima, com 32% para os mais pobres, e vai caindo, caindo, caindo conforme a renda aumenta. Chega a míseros 4,6% lá no topo. Ou seja, o alívio fiscal é maior justamente para quem tem mais capacidade de pagar. É a lógica invertida. E a causa visual de tudo isso está aqui, nesse gráfico de pizza. Quase metade, 45% de tudo que o Brasil arrecada vem de imposto sobre consumo. É por isso que o nosso sistema é tão regressivo. A gente taxa massivamente o ato de comprar, de consumir o básico. E quando a gente se compara com a média dos países desenvolvidos, da OCDE, essa anomalia fica gritante. Lá, a maior fatia vem da renda e dos lucros. O foco deles é taxar mais quem ganha mais. O Brasil? Bom, o Brasil faz o contrário. Mas a história não acaba aí. Ok, a gente já entendeu por que os pobres pagam tanto. Mas a outra parte da pergunta é, por que os ricos pagam tão pouco? Vamos agora para as rotas de fuga, para os mecanismos legais que permitem que a elite pague uma fração do que deveria. E o ponto central está nesse número aqui. Segura essa. Quase R$ 1 trilhão. Esse foi o valor distribuído em lucros e dividendos para acionistas em 2023. E esse dinheiro todo chegou no bolso deles completamente livre de imposto de renda para a pessoa física. É uma fortuna que simplesmente não é tributada. E, de novo, isso não é um acaso. Foi uma escolha política feita lá atrás, em 1995. Uma lei criou essa isenção e colocou o Brasil numa posição super esquisita no cenário internacional, porque a grande maioria dos países taxa sim esse tipo de rendimento. E para a gente entender o tamanho da injustiça, olha só essa comparação. Imagina duas pessoas, cada uma ganhando R$ 1 milhão. Uma é um cirurgião, que recebe como salário. Ele vai pagar uns 25% de imposto. A outra é um investidor, que recebe o mesmo valor em dividendos. Sabe quanto ele paga? Zero. Absolutamente nada. É a diferença brutal entre taxar o trabalho e proteger o capital. E claro, essa disparidade toda alimenta um fenômeno que ficou conhecido como pejotização. Profissionais que ganham muito bem abrem uma empresa, uma PJ, assim eles pagam um imposto bem menor como empresa e depois pegam todo o lucro para si como dividendo. E aí, já sabe, né? Imposto zero. Na prática, eles transformam o salário em lucro isento. E essa proteção ao capital vai além dos dividendos. A taxação de propriedades também é cheia de distorções. E essa comparação aqui é quase inacreditável. Todo o imposto arrecadado sobre as propriedades rurais no Brasil inteiro em 2022 foi menor que o IPTU arrecadado em um único bairro de São Paulo. Isso mostra como a gente é ineficiente para taxar a riqueza do agronegócio. Bom, até agora a gente falou de números, leis, gráficos, mas é claro que tudo isso tem um custo humano. Tem um impacto real na vida das pessoas e aprofunda divisões sociais muito sérias, principalmente quando a gente fala de raça e gênero. E os dados não deixam dúvida. O nosso sistema de impostos não é neutro. Ele tem cor
e tem gênero. O grupo que mais paga imposto proporcionalmente é formado na sua maioria por lares chefiados por mulheres negras. Já lá no outro extremo, no topo que quase não paga imposto sobre a renda, 81% são homens brancos. Ou seja, a tributação acaba reforçando desigualdades que já são históricas. Diante desse quadro todo, a boa notícia é que existem sim movimentos para tentar virar essa pirâmide. Vamos dar uma olhada agora nas propostas de reforma que estão na mesa e que tentam corrigir essas injustiças. Uma das principais novidades é o chamado cashback do povo. A ideia é atacar a regressividade na veia. Em vez de dar isenção para todo mundo, o sistema devolve uma parte do imposto pago direto na conta das famílias de baixa renda. É um jeito mais focado e eficiente de aumentar o poder de compra de quem mais precisa. Mas claro, nem tudo são flores. A implementação tem seus desafios. Em regiões com muita informalidade, onde nem sempre se pede nota fiscal com CPF, esse mecanismo de devolução pode acabar não chegando para todo mundo. É um ponto de atenção. E para atacar o problema lá no topo da pirâmide, a outra grande frente da reforma é propor um imposto de renda mínimo. A ideia aqui é bem direta: criar um piso para garantir que aqueles rendimentos gigantes da elite, que hoje são isentos, finalmente comecem a contribuir como deveriam. E aqui tem um ponto fundamental para a gente entender. Essa medida é cirúrgica. Ela atingiria apenas 141 mil pessoas. Isso é 0,13% de todo mundo que declara imposto de renda. Não é uma medida que vai afetar a classe média. O alvo é aquele grupo bem pequeno lá no topo que hoje usa as brechas da lei para pagar quase nada. E essa citação resume perfeitamente o espírito da coisa. No fundo, é uma tentativa de resgatar um princípio básico de justiça. Quem pode mais, paga mais. É sobre garantir que a capacidade econômica gigantesca que existe no topo da nossa pirâmide se traduza, finalmente, numa contribuição justa. E a gente termina com essa reflexão. As ferramentas para mudar o jogo estão aí, estão sendo discutidas. A grande questão que fica no ar é se, depois de tantos anos com um sistema que alimenta a desigualdade, o país vai de fato conseguir virar essa pirâmide e construir uma sociedade onde todo mundo finalmente paga a sua parte justa.